Oiê! Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês com o tema do DIU. Hoje eu completo uma semana desde que eu inseri o DIU. Gente, lembrando que eu fiz uma, leve pesquisa pra apresentar isso tudo pra vocês. Muita coisa também eu tô falando do meu próprio médico quando eu fiz uma consulta com ele me explicou tudo isso. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, é melhor vocês consultarem com o ginecologista de vocês. Recebi muitas perguntas, muitas dúvidas, muitos relatos, e aí eu decidi fazer um vídeo, até mesmo porque o DIU que eu inseri é o DIU Kailina, então ele ainda é muito novo aqui no Brasil, você quase não encontra relatos sobre esse DIU especificamente, então acho que vai ser bem útil aí para várias meninas. Bom, primeiro eu vou apresentar para vocês o que é o DIU Kailina, para depois responder as perguntas que eu recebi. Bom, as principais características do DIU Kailina, para quem não sabe, esse DIU ele tem hormônio, não é o de cobre, não é o de prata. Ele é muito semelhante ao DIU Mirena. O DIU Kailina chegou aqui no Brasil para meninas com úteros menores, para meninas adolescentes e também para mulheres que nunca engravidaram. Uma das principais características do DIU Kailina é que a dose de hormônio dele é muito mais baixa do que o de Mirena, tem 19,5 miligramas de um hormônio de progesterona, que é o levonorgestrel. O tamanho dele é muito menor também do que o de Mirena. Fora isso, uma outra característica também boa do DIU Kailina é que o aplicador que ele vem é muito mais fino que os dos outros. Então isso dá mais comodidade também na hora da aplicação do DIU Kailina. Outra coisa também que o DIU Kailina tem é que bem assim na base dele, ali perto do T, ele tem um anel de prata, então isso favorece também, né, na hora dos exames de ultra, conseguir reconhecer aonde ele tá. Ele dura 5 anos, né, no corpo da mulher, sem ela precisar se preocupar em tomar alguma coisa. E a eficácia do DIU Kailina é um dos melhores métodos contraceptivos que tem, porque ele tem mais do que 99% de eficácia, questão de gravidez. E eu vou apresentar um pouquinho das vantagens e desvantagens do DIU Kailina. Bom, a primeira vantagem do DIU Kailina é que para a maioria das mulheres elas ficam sem menstruar, então são 5 anos sem você se preocupar com a sua menstruação. Outra vantagem também que melhora muito a cólica, é muito bom assim para quem sofre de cólica. Outra coisa também é que por ser um método que só leva em conta a progesterona, né, ele também pode ser utilizado para meninas que já possuem um risco de trombose, porque a maioria dos outros métodos contraceptivos, como pílula, anel, enfim, tem combinado 2 tipos de hormônios, né, que é o progesterona e o estrogênio. Outras vantagens, como o melhor índice de contra a gravidez, que dura 5 anos. Também que você, depois que você usa o DIU, você tem retorno imediato da sua fertilidade, entre vários outros fatores aí também que são muito vantajosos para a escolha dos DIU. Bom, agora falando um pouquinho das desvantagens, tá? Que você também tem que pesar aí na balança, se você tá a fim de passar por isso. Querendo ou não, é um dispositivo que está dentro do seu útero, então existem meninas que não se sentem confortáveis com isso. É a colocação e a remoção, que muitas meninas falam que sentem dor. Eu também vou explicar como que foi esse processo pra mim. Também uma outra desvantagem é que esse método não está disponível na rede pública. Você também corre o risco de você pagar por esse método e não se adaptar a ele, porque muitas meninas ficam sentindo dor, muitas meninas têm até expulsão do próprio DIU. Você tem desvantagens também, apesar de muito raro, da perfuração do seu útero. Então, realmente não é uma brincadeirinha, né? Você tem que escolher muito bem esse método antes de você querer colocar ele dentro do seu corpo. Outras desvantagens é que, apesar de que a maioria das meninas ficam sem menstruar, algumas delas não ficam e possuem escapes, então eles podem vir, né, aleatoriamente aí. Uma das outras desvantagens, que eu acho que é uma das que mais me preocupam, porque eu já sofri muito com isso, é que o DIU Kailina pode aumentar um pouco a oleosidade da sua pele, do seu cabelo e tudo mais. Eu já sofri bastante com acne. E o que mais resolveu, na minha opinião, foi quando eu comecei a usar pílula. Então eu estou um pouco preocupada com isso, de talvez o aumento da oleosidade e talvez eu ficar um pouco com espinhas novamente, que já era uma coisa que eu tinha conseguido contornar aí a situação. Então, eu até pensei em gravar um outro vídeo depois pra vocês contando
daqui, sei lá, um mês, como é que tá sendo. Vi relatos de meninas que estavam com o anticoncepcional, pararam o anticoncepcional e aí foram pro DIU. Então as espinhas podem ter acontecido também por essa falta de hormônio, né? E também de meninas que foram da pílula direto para um DIU que não possui hormônio, como o de cobre, por exemplo. E que também tiveram processos de acne na pele. Eu saí do anel e fui direto pro DIU. Então eu já utilizava hormônio e agora eu vou continuar usando hormônio, apesar de ser uma dose mais baixa. Então eu não sei como minha pele vai reagir, mas eu posso fazer depois também outro vídeo, depois de um tempo já usando o DIU, pra esclarecer algum tipo de mudança que eu tenha visto e tudo mais. A melhor época para você inserir esse DIU Kylina é quando você estiver menstruando. Normalmente é melhor até que seja no primeiro dia da sua menstruação, porque daí o seu útero tá mais dilatado e a dor da inserção é muito menor. Bom, vamos entrar agora nas perguntas de vocês que vocês me mandaram. A maioria foi relacionada à dor. Consegui ver que isso é uma coisa que tá preocupando muito vocês. Também era uma coisa que me preocupava muito. Recebi diversos relatos quando eu mencionei que eu talvez colocaria o DIU, de meninas que falaram que foi a melhor coisa da vida delas, que elas não mudariam isso por nada, que vale a pena a dor, que vale a pena tudo. Recebi meninas que falaram que não aguentaram, que tipo assim, em um mês de uso já tiraram porque não aguentaram a dor. Então assim, tem de tudo. Então eu decidi me arriscar e ver qual vai ser a minha resposta a esse método, né? Pergunta aqui de 1 a 10 quanto doeu. Eu acredito que a dor tenha sido 8. Mas é uma dor... Aí existem perguntas, doeu muito pra colocar? Como é que foi a dor? Então eu vou tentar entrar nesse quadro da dor e explicar mais ou menos como foi pra mim. Eu não usei anestesia, apesar de que tem meninas que podem utilizar anestesia e aí fazem no local hospitalar. Eu fiz no próprio consultório do meu ginecologista. A dor foi assim... Eu senti como se estivesse meio que cutucando um órgão meu. Eu não sei explicar como é esse tipo de dor. Perguntei o que era isso, ele falou que ele estava medindo o colo do meu útero. E que a dor da inserção do DIU seria basicamente isso. Mediu com esse aplicador o tamanho e aí depois já direto soltou o DIU. Então foi como se fossem duas dorzinhas. Uma como se fosse um cutucão no meu órgão e a outra com um segundo cutucão no meu órgão. Eu lembro que eu fiquei de olho fechado e segurando muitas mãos assim. E passou a dor. Não é uma dor assim que dura muito tempo, é uma dor muito rápida. O procedimento foi em média, sei lá, eu fiquei muito pouco tempo na sala. Então por isso eu acho que talvez valha a pena você sentir essa dor, porque realmente é muito rápido. Eu fui pra essa sala lá fazer o procedimento, imaginando que fosse como se fosse botar um piercing, sabe? Uma dor que é rápida, mas acabou e é isso. Não foi exatamente essa dor que eu senti. Não foi tipo uma dor grande e acabou. Foi como se estivesse começando com uma dor pequenininha, aumentou e aí quando aumentou ela parou, entendeu? Então não é tão rápido assim e tão imediato quanto furar a orelha. Mas no final das contas é um procedimento bem rápido e a dor, assim, eu aguentaria. Se eu soubesse que a dor era essa, eu não teria pedido pra botar anestesia de qualquer forma. Então eu vou começar a falar dos assuntos das cólicas, que também foram muitas perguntas que eu recebi sobre cólicas, o que eu senti depois da colocação. Então eu vou falar um pouco sobre isso agora. Logo depois da colocação que eu levantei lá da maca, enfim, e fui, tipo, botar a minha roupa e tudo mais, e acabou o procedimento, foi a minha primeira cólica. E eu achei que ia desmaiar de tanta... Eu fiquei meio assim, não sei explicar, eu fiquei meio tonta, eu senti... Não sei, eu só queria, tipo, deitar e ficar numa posição, tipo, parada. E foi meio que, tipo, essa reação que eu tive na primeira cólica que veio logo após a colocação. Ainda tava no consultório ali. Quando eu vim pra minha casa, eu continuei sentindo algumas cólicas, mas nada comparado à cólica que eu senti lá, que eu achei que eu ia desmaiar, entendeu? Eram cólicas, assim, bem pontuais. Achei que também era normal eu sentir cólica assim. Faz 7 dias que eu tô com DIU e durante os 7 dias eu senti cólica. Então isso já começou a me preocupar um pouco. E aí eu comecei a falar também no Instagram. E comecei a receber muitos relatos de meninas que passaram 4 meses com cólica, 1 mês com cólica. De meninas que não sentiram nenhuma cólica. Então eu achei também interessante contar como tá sendo pra mim. Eu continuo com cólica. Aí também recebi algumas perguntas do que você fez pra passar as cólicas. Bom, eu fiquei tomando remédios pra dores de cólica normalmente quando a gente tá menstruada. E também fiquei com bolsa de água quente. Na minha opinião, nenhum medicamento resolveu a dor da minha cólica. Eu não sei se é porque não é bem uma cólica.
a dor ela é meio pontual, bem abaixo assim do meu umbigo. Inclusive nessa região ficou um pouquinho inchado, um pouquinho mais duro ali. Então eu senti que a dor estava sendo bem ali. E quando eu tenho cólica normalmente é mais naquela região toda ali abaixo do umbigo. E a dor que eu tô sentindo não é exatamente isso. Então eu não sei se pode ser por isso que o remédio talvez não tenha feito tanto efeito assim. Mas a bolsa de água quente me ajudou muito. Tá sendo a melhor coisa que eu tô fazendo. E após os 7 dias eu falei com o meu ginecologista que eu continuo sentindo dores. E agora eu entrei com anti-inflamatório. Já ontem eu tomei o anti-inflamatório antes de dormir. E hoje eu já tô, assim, me sentindo muito melhor, assim, uns 90%. Eu mal tô sentindo dores. Acredito que o anti-inflamatório, então, esteja, assim, fazendo seu papel. Quanto custou? Bom, eu paguei R$1.000 no DIU, eu tive que comprar na farmácia, porque o meu ginecologista não tem ele no consultório, então eu tive que comprar à parte. E paguei R$1.500 na colocação do DIU com o meu ginecologista. Os R$1.000 do DIU que eu comprei na farmácia, meu plano não cobriu. Já a colocação, por eu ter feito num consultório e tudo mais, o meu plano cobriu. Então, teoricamente, eu gastei R$1.000. Se você fizer as contas aí, eu não sei quanto vai custar a sua pílula, mas eu usava o anel. E o meu anel, normalmente, era na faixa dos R$70 a R$80. E se você colocar aí 75 vezes 5 anos, dá o dobro. Sei lá quanto que vai dar, mas dá muito mais que R$1.000. Então, sim, foi uma grande vantagem pagar R$1.000. A outra pergunta é se eu me sinto segura com o DIU, de não engravidar e tal. Eu me sinto super segura, até mesmo por saber que é um dos melhores métodos, mais eficazes. Por que eu optei por esse método? Eu optei por esse método porque eu tive uma desregulação hormonal. Eu usava pílula, já mudei de pílula diversas vezes, muito por causa da questão da acne. E aí depois eu tive também uma queda de libido, comecei a ter muita dores de cabeça, comecei a ter muita gastrite, refluxo. Então tudo isso poderia ser pelo fato de eu estar ingerindo a pílula. Outra coisa também que acontecia comigo é que eu esquecia muito de tomar a pílula, então às vezes tinha 3 dias que eu esquecia, tinha 3 comprimidos que eu precisava tomar. Então eu tinha muito medo de colocar o DIU, então fomos para um outro método que foi o anel. Apesar de bem raro os efeitos colaterais do anel, eu tive muitos efeitos colaterais. Eu comecei a ter muita desregulação hormonal. Aí eu fiz uma bateria de exames, confirmei que realmente eu estava com uma desregulação hormonal. Optamos por mudar o meu método contraceptivo, suspender o anel e ir para o DIU. E aí, por que eu não coloquei um DIU sem hormônio? Porque eu tenho problema com a minha acne. Então a gente achou que se eu saísse de um método contraceptivo que já tem hormônio, que era o anel, e ir direto para um sem hormônio nenhum, a minha pele poderia sim reagir a isso, estourar, enfim, e tal. Por que eu também decidi botar o Cailina? Por todos aqueles benefícios que eu já tinha falado, por ele ser bem menor, por ele ter uma quantidade de hormônio muito baixa. Então isso também eu coloquei na balança de não ter muita acne e talvez não ter, né, porque também pode dar, não dá pra saber. E eu acabei optando pelo Cailina por ser um método mais para meninas da minha idade e tudo mais. Enfim, o meu ginecologista me recomendou muito ele. E também pelo fato de que o método sem hormônio nenhum, que seria o de cobre ou de prata, que seria o DIU, né? Pode dar muito fluxo, pode dar muitas cólicas, então eu também fiquei assim um pouco receosa com isso. Bom, qual método você usava anteriormente eu já respondi. E algumas aqui eu também já respondi nessa passada, nessa resumida toda. Então, acho que a única que tá meio que faltando aqui é se eu sentir alguma diferença, desde que eu coloquei. Bom, a diferença, acredito que tenha sido as dores de cólica. Senti também um pouco que o meu cabelo tá ficando um pouco mais oleoso aqui bem na região da raiz. Então, eu não senti ainda nenhuma diferença. Eu posso voltar aqui depois, como eu já falei, para trazer realmente um relato mais fiel, depois que eu já tiver há um grande tempo usando ele. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer outra dúvida, qualquer outro relato, qualquer outra coisa, a gente pode bater um papo, pode mandar uma DM aí. E é isso, gente, espero ter esclarecido um pouco sobre tudo isso. Então eu espero ajudar algumas meninas que têm dúvidas e têm vontade de optar por isso. E é isso. Beijo.